Olá, o programa Espaço Livre de hoje é com a companhia Circo de Bolso. Nós estamos recebendo aqui no estúdio os artistas Paulo Stirmer e Tomé Rodrigues. Olá, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Como é que vai? Ou os conhecidos palhaços Faria e Cordial, isso? Isso. Faria, não é farinha. Faria. Que isso fique bem claro explicado. para todo mundo que é faria, Por que é Faria? do verbo fazer. Ah, Ele diz que vai fazer, mas não faz. não faz nunca. Passa o tempo inteiro rolando. Já começamos assim. Desculpa, cara. O Circo de Bolso surgiu em 2010, né? Como é que tem sido a atuação de vocês desde então, a receptividade do público? Como é que vocês vêm trabalhando nesses 6 anos? Trabalhando bastante, né? Mas conta que, na verdade, não foi exatamente em 2010, né, que tu iniciou o circo, né? Tu iniciou sim. pouquinho... O Circo de Bolso, como nome, assim, né? Iniciou um pouco antes, de 2008, 2009, comigo num trabalho solo. E em 2010 eu fiz a provocação para esse rapaz aqui, que era meu amigo pessoal, né? Disse para ele, tu tens aí um palhaço. Né? E convidei ele para fazer um trabalho. E aí as brincadeiras foram ficando sérias e hoje a gente tem já 6 anos, né? 6 anos de dupla. 6 anos de dupla. E não cantamos nenhuma até hoje. Nenhuma, né? Mas surgiram aí, são 1, 2, 3, 4, uns 5 trabalhos diferentes, né? Isso. Com a linguagem do palhaço, que bebem de fontes diferentes, né? Com provocações diferentes. E acaba que a gente se envolveu na cena da cidade, né? Como um grupo de circo-teatro, que é algo assim pouco conhecido aqui na região, né? A gente tem vários trabalhos de artistas circenses, mas a peculiaridade do palhaço em cena são poucos, né? São poucos. E como é que o público tem recebido esse trabalho de vocês? Tem de diversas formas, né? Mas todas são positivas. Algumas, às vezes a gente já ouviu divulgando espetáculo na rua, vai trabalhar, vagabundo. Normal. Mas isso a gente já ouviu, sabe? Normal. Mas tirando isso, que são coisas muito lá de vez em quando, na verdade a gente tem tido uma relação com o público muito bacana, assim, né? Desde as crianças até os adultos, né? Que também se relacionam com o trabalho desses palhaços de uma forma muito sensível, assim, né? A gente acaba, as crianças tornam-se nossas cúmplices, assim, né? Elas são nossas amigas, na verdade. E para uma criança se tornar amiga de um palhaço, eu acho que isso deve ser sensacional, né? E por isso que um dia, assim, eu almejo ter filhos, porque eu quero saber como é que deve ser quando ele for adulto, né? Eu vou perguntar, e aí, cara, como é que é ser filho de um palhaço, sabe? Deve ser sensacional. Ou não sei. Ou não. Vocês definem algum dos espetáculos de vocês, né, como clownescos. O que é a arte do clown? Como é que ela se diferencia das demais artes circenses? São 2 palhaços que levam o espetáculo inteiro, né? Então, primeiro os espetáculos são comandados por palhaços, né? O clown, na verdade, ele tem como característica o silêncio, assim, né? Ele não fala, bem dizer, né? Mas as atitudes dos palhaços nos espetáculos, eles caracterizam o clown. Nós temos no nosso espetáculo, o maior, menor espetáculo desta face da Terra, temos claramente em cena 2 distinções diferentes dos palhaços, né? Que é o Branco e o Augusto, né? O Augusto é o... Agora deu confusão. É o mais bobalhão, assim, né? O que acaba se relacionando com a plateia de um jeito mais infantil, assim, né? E o Branco é o mais reto, né? O Augusto seria o Cordial. Isso, dentro desse espetáculo, sim. Ele cria ele fica em segundo plano, né? Porque o apresentador é o Faria, mas ele acaba
chamando atenção em algumas coisas, né, que é ali que as crianças vão se identificando, alguma coisa, eu acho mais engraçado. Não que o apresentador não seja, né, eu acho, na verdade, ele é muito engraçado. Sim, senhoras e senhores, porque esta estrutura humilde que se apresenta aqui diante de vossos olhos não é senão o próprio... Circo de Bolso! Vocês compactuam com isso? Esse espetáculo, o Cordial, ele cumpre uma função de trabalhar nas entrelinhas, assim, né? Então, todas as informações que o apresentador e o público trocam passam por ele indiretamente, às vezes ele provoca o público, né? Então, ele é um personagem que cumpre, que é a escada do espetáculo, né? Tem, inclusive, números em que a gente troca a relação, né? Passa o Cordial a ser o maestro do momento e o Faria vai para esse outro papel, né, de interlocutor, assim, de algumas informações. E aí aí vira uma confusão na cabeça das pessoas. E esse espetáculo vocês definem como uma farsa clownesca. O que seria a farsa? Aí a gente revela a nossa veia teatral também, né? São dois palhaços, mas vivendo experiências dentro dessa, como é que eu posso dizer, desse compêndio de preocupações que o teatro e a vivência do teatro nos dá, né? Então a farsa é uma linguagem do teatro, né? Os palhaços, eles parecem que se esforçam para deixar bem claro que eles não têm habilidade nenhuma para fazer aqueles números, né? Exatamente, eles apresentam então os números com toda a pompa aí, né? Mas que na verdade no final, são dois palhaços, né, realizando. Eles escorregam sempre, eles sempre revelam os finais, né? Mas sempre tentando enganar o público de uma forma que eles permaneçam ocupados até resolver um problema maior que tem por trás, né? Que é a fuga do leão no início do espetáculo, né? Então eles têm um espetáculo para apresentar, mas como vamos apresentar se o maior número do espetáculo é a doma do leão, né? E o leão fugiu. Cadê o leão? Né? Então eles vêm enrolando o espetáculo inteiro. O público já de cara já percebe que vão ser enrolados, né? E aí quando a gente percebe que eles já perceberam e eles tudo bem para eles, então vamos embora, né? Fica mais gostoso. Esse é um exemplo. Daí tem o outro exemplo que foi um espetáculo que a gente apresentou o ano passado, nem é um espetáculo, é uma sketch, né? Que a gente apresentou no festival ano passado, já tem uma fonte de pesquisa diferente, né? Aí já é a tragédia, né? Uma tragicomédia clownesca. Isso, que são dois palhaços, de novo, numa situação completamente diferente do espetáculo. E aí eles têm uma outra situação a resolver, né? Diferente os duendes, que é uma linguagem de contação de história, assim, né? Que os dois palhaços daí bebem noutra fonte, né? Sempre há uma diferenciação. Sempre tem uma diferenciação entre os dois. Não é uma regra, mas eu acredito que é mais gostoso de trabalhar assim, né? Essa relação de um manda, não mandar exatamente, né? Mas um é então o sabido e o outro faz o que eu digo, sabe? Eu acho isso muito bacana, distingue, né? São as personalidades, no mesmo no dia a dia também, né? Que a gente tem na rua, assim. Tem pessoas que se impõem mais, tem pessoas que ouvem mais, né? E dentro desse mundo do clown também tem isso, né? O Paulo falou no festival de sketches, né? Que vocês já receberam uma série de prêmios. O Tomé esse ano
recebeu 3 prêmios, isso no teu sketch? 4? Ah, pode falar um pouquinho para nós quais foram os prêmios e como é que tem sido a atuação de vocês com sketches, né, fora dos espetáculos da Companhia de Bolsa, Circo de Bolsa? Ok. Este ano, foi a primeira vez que os 2 palhaços trabalharam em projetos diferentes ao mesmo tempo, né? Nós nos dividimos por uma questão de que haviam 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Nós participamos do festival do ano passado, a gente discutiu esse ano, vamos participar, como faremos, né? Nós não tínhamos claramente o que fazer para o festival, né? Nós mas queríamos participar. Então, durante o período de umas 2 semanas, a gente ficou assim, meio tipo, o que nós vamos fazer? Daí acabamos quase não fazendo nada. Aí o Paulo se comprometeu em ir para as escolas, né? Para as ocupações. Fizemos um tour pelas escolas ocupadas, né, estaduais aqui do município, para conhecer um pouco também, trocar um pouco sobre fazer uma reflexão com a meninada sobre a ocupação de espaços públicos, né? Que isso também afeta a gente enquanto artistas, né? E era bem do início do espetáculo da construção da Caravana Beleza, que é o nosso espetáculo de rua, né? Então a gente problematizava internamente o que era o artista nesses espaços e aproveitamos esse momento histórico, assim, né? Na educação para participar de alguma forma. Exato. E aí nesse ponto é que a gente passou dias trabalhando em frentes diferentes, né? Durante o dia, o Paulo e os outros meninos da caravana, que fazem parte também, então foram para as escolas. E aí, quando nós tínhamos uns tempos de ensaiar, durante o dia, nós ensaiávamos e eu, então, peguei as madrugadas para fazer a construção desse espetáculo, né? 3 semanas antes do início do festival, eu assumi, então eu disse, vou fazer uma montagem só para o circo não ficar de fora. Porque a gente achou interessante que talvez o circo devesse participar, sim, né? Ano passado foi campeão, né? Levou bons prêmios também, então vamos participar de novo. E acho que agrega, somos um grupo de Novo Hamburgo, e agrega sim para o festival, a gente precisa estar presente na cena, né? E então eu fiz 3 semanas de uma experiência que eu nunca fiz na minha vida e bom, saiu um resultado sensacional. Foi inesperado, assim, muito inesperado mesmo. Modéstia à parte, eu sabia que estava ficando bacana, né? Mas a pretensão de ganhar, a gente precisa sempre deixar guardado, né? Porque, na verdade, se tu entra com essa ideia, assim, para um festival, como no ano passado, né, Paulo? Ano passado a gente entrou com o PA, vamos lá participar e nos divertir, né? E aí nos divertimos bastante e ainda conseguimos vencer o festival. Então, este ano foi uma proposta de eu fazer um trabalho sozinho, primeira vez, né? Primeira vez que eu fico sozinho numa cena e, bom, positivo, né? Foi muito legal. Quais foram os prêmios, só para... Melhor ator? Melhor ator, melhor espetáculo profissional, melhor cenário, melhor luz. E algumas outras indicações, né? Mas tudo bem. O Paulo adiantou uma das perguntas, que é sobre a questão das ocupações, né? Já que tu falaste, então vamos entrar nesse assunto. Como é que foi a participação de vocês nas ocupações das escolas? Qual o sentimento que vocês tiveram, né? Daqueles jovens lá ocupando os espaços públicos? Então essa foi uma provocação feita pelo Benhur Pereira, que é o Joel Perônio, né, na Caravana Beleza, né? Ele é músico, palhaço, acróbata e ele tem uma vivência muito grande assim das caminhadas pelo Brasil, por outros países, né? E aí ele nos provocou, junto com o Márcio Filber, que também era integrante da caravana, que agora deve estar viajando, sabe-se lá por onde. Ele é um pouco hippie, eu acho. Tu é hippie, né, Filber? Tu é hippie. Filber. Tu é hippie, cara. A gente desconfia. A gente sabe que tu é hippie. Então, nessa conversa que nós fazíamos internamente sobre a montagem do espetáculo, surgiu esse acontecimento histórico aí nas escolas, né? E a gente se sentiu provocado a ir lá conversar com a meninada. Nós visitamos 6 escolas aqui na cidade, né? Não conseguimos visitar todas, mas
sentimos uma relação das crianças de uma profunda preocupação com o espaço público específico da escola, né? Mas o que mais nos chamou a atenção foi ver que eles não estavam lá única e exclusivamente preocupados com o espaço público da escola, mas fazendo um pensamento e conversas sempre provocadas às vezes por outros profissionais, professores, artistas como nós, né, que fomos lá, a pensar de uma forma mais ampla, eles enquanto cidadãos, né? E deu para perceber que em todas as escolas a nossa ida lá foi mais um momento desses. Então eles estavam construindo um espaço de pensamento, que é o que a escola se propõe, na verdade, né? Ser um espaço de construção de saber, né? De construção do indivíduo enquanto cidadão, pessoa, né? E foi uma surpresa muito grande. A gente sentar com eles, a gente chegava então em 3 momentos era a nossa visita, né? O primeiro era uma vivência com as técnicas de malabares do circo, né? Equilíbrios, vários aparelhos para jogar. E a gente chamava então todo mundo a participar daquele momento. Depois eles participavam de uma apresentação feita pelo Márcio Filber, que era o Racontur. É o personagem dele que conta a história da viagem que ele fez, já iniciou há 7 anos atrás, pelo Brasil, então Brasília, São Paulo, Minas Gerais, e ele construiu então um roteiro, né, para fazer uma contação de história. Então a meninada passava por esse momento artístico também, e no final era um debate, onde a gente conseguia trazer informações deles e também trocar com eles as nossas experiências enquanto ocupantes de espaços públicos, né? E aí então de alguns lugares a gente traz umas experiências muito profundas, assim, né? Sim. Que nos tocaram muito. Como é que vocês avaliam essa questão? Por exemplo, a gente está num momento de bastante repressão, né? Infelizmente, com a questão da ocupação do espaço público. Nós tivemos lá em Porto Alegre até certa violência em escolas ocupadas, em outros órgãos públicos. E, ao mesmo tempo que também a prefeitura quer restringir o uso do espaço público para os artistas, né? Qual é o sentimento de vocês vendo essas coisas acontecerem? Eu acho que a expressão artística, ela não tem barreira, em primeiro lugar. Ela pode acontecer em qualquer lugar, né? Porque ela é uma expressão, ela a arte, ela é um elemento que existe e a gente não sabe quando ela se manifesta. A questão de tu restringir lugares, tem coisas que são favoráveis e outras coisas que não são favoráveis, assim, mas eu acho que primeiro precisa dar condições então para um artista ocupar um espaço então que o órgão público vai denominar, né? E diz, é naquele lugar que tu vai fazer então a tua arte, que tu vai expressar, mas tem muitas burocracias em torno disso, né? Mas confinar o artista eu acho errado, né? E tirar um artista do sinal, por exemplo, bom, não necessariamente o artista está no sinal por uma necessidade financeira, né? Que ele vai ali e tira poucos trocados durante um número, né? Uma troca de sinal ou outro. Às vezes aquilo também é uma satisfação do artista de estar ali demonstrando a sua arte e por aquilo ele recebendo, né? É um modo de ver as coisas também, né? Eu acho que arte e rua tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Porque, em primeiro lugar, na rua ela é de graça, né? Ela é gratuita. E a arte, inclusive, ela não tem preço, né? E possibilita também muitas pessoas que não têm acesso, né, a outros espaços. Nós nos preocupamos muito este ano em construir um espetáculo de rua que nós não tínhamos, né? Mas graças a essa junção que nós tivemos com o Márcio Filber, com o Benhur, que depois veio acrescentar, conseguimos construir um espetáculo de rua. E
E a pessoa, né, o público que assiste um espetáculo de rua, ela tem a liberdade de assistir do início ao fim ou assistir o quanto para ela for necessário, né? E claro Contribuir ou não no final, Exato, depende né? do que ela também se interessou. não é obrigado, né? Mas a pessoa contribui. Por que ela contribui? Porque alguma coisa do que ela assistiu, ela talvez acolheu aquilo, né? E mexeu com ela, sabe? Um sorriso já que a gente consegue tirar, por exemplo, de uma pessoa, né? Tu já está entregando alguma coisa para ela, né? Porque ela se desencadeou nela alguma coisa. Um exemplo disso, eu procuro ir ao sinal, né? Fazer um número de palhaço em malabares, né? Encontro vários outros artistas que talvez não tenham a mesma preocupação de construir, de colocar em cena uma personagem, né? O palhaço com um número com início, meio e fim, né? Os artistas também pecam em levar trabalhos ao público que não constroem um imaginário, né? Mas aí um exemplo do estar na rua, né? Às vezes as pessoas param o carro ali e dizem para mim, não quero ver, não tenho dinheiro. E olho para o lado. E isso não me conforta, saber que ela não vai assistir só porque não tem dinheiro. Daí eu vou lá no carro, bato no vidro, e digo, não, olha para mim, eu vou fazer um número aqui, né? Mas sem dizer uma palavra, porque a gente está dividido por um para-brisa, né? E essas pessoas, quando elas são tocadas assim, elas olham o número e raras são as vezes que elas não contribuem. Elas tinham dinheiro. Mas que tem um preconceito também. Tem um preconceito em cima da... Por isso que o espetáculo, um espetáculo qualquer, mesmo que ele não tenha dentro da história uma questão política a ser discutida, só ele estando na rua já é uma questão política. Já problematiza com as pessoas que estão olhando o quanto a liberdade da arte existir em ambientes diferentes é algo necessário para a relação humana, né? Na nossa sociedade hoje, muito mais, né? A gente vê que o palhaço é meio curativo para algumas pessoas, né? Que elas acompanham o espetáculo todo, rindo, e aquilo no final fez uma transformação que é só sensorial, né? Não está na razão. E esse preconceito, né, que as pessoas têm com o artista, não são com todos, né? Porque, por exemplo, um artista global, um artista que está na televisão ali não existe preconceito nenhum, né? Não, preconceito com artista de rua, né? De rua. Mas nós também enfrentamos algumas vezes, né, Paulo, sendo no palco ou não é visto. A pessoa que trabalha com a arte, por ela não ter uma carteira assinada, um horário determinado, pré-determinado para trabalhar durante o dia, né? Por ela ser diferente, beber de fontes que as pessoas também nem sabem de onde a gente bebe, mas... Tem um tempo diferente de montar o trabalho também, né? A palavra vagabundo sempre vem. Às vezes tu não ouve ela, mas ela tá ali estampada, sabe? Né? No pensamento, tu tá enxergando. No olhar, né? Muito, palhaço. Mas não sabem o quanto se trabalha para colocar... Olha, eu vou voltar de novo às flores do meu jardim, né? Eu trabalhei 3 semanas ininterruptas. Que é o espetáculo no qual tu ganhaste 4 prêmios. Isso, né? Exatamente. 3 semanas, foram 3 semanas de madrugadas inteiras trabalhando. Eu tive ajuda de um rapaz que é um nosso amigão chegado ao circo, que é o Kleber Monteiro, né? Um grande parceiro, assim, também na construção de toda essa história que está aqui. Isso. Assim, depois a gente vai explorar um pouquinho. Cenografia, né? Ele nos ajuda muito, ele tem uma mão sensacional para as coisas, uma percepção, ele já nos conhece bastante, então ele consegue integrar as ideias dele junto às nossas, né? Então eu passava a madrugada construindo o espetáculo, de manhã ali, 10 horas, eu recém acordava de novo do meu sono. Aí às vezes ele aparecia e ele queria saber, e aí, como é que foi teu ensaio da noite, né? Aí eu contava e mostrava, e daí ele dizia, mas evoluiu, foi bacana, né? Mas claro, porque houve um mergulho, né? É diferente do que um robozinho dentro de uma empresa. Não sou desfavorável a isso, né? Todo mundo trabalha de acordo com, né? Mas esse é um momento de processo criativo, né? E ele não tem limite. Muito intenso, né? Ele não tem um horário,
né, que ele precisa começar e acabar. Sim, esse é um modelo que está sendo questionado também, né? De cumprir horário e uma coisa muito rígida também. Por outro lado, a gente também se obriga a cumprir alguns horários convencionados, assim, né? Com que é certeza. horário comercial para fazer contatos, visitas, né? Tá recebendo também provocações, né? Então, o trabalho, como tu perguntou lá, acho que a primeira pergunta, né, como estava sendo o nosso trabalho, né, ele passa por um ano bem complicado, assim, né, por essas questões políticas em especial, mas também pela despreocupação das pessoas em deixar bem claro que o que interessa a elas não, pelo menos ao nosso governo federal, que a gente sente, assim, né, não é interessante a arte. Hoje, agora, tem preocupações maiores, né? A arte pode ser algo que a gente venha pensar mais para frente, né? O que provoca os artistas que são figuras críticas pela sua própria natureza da pesquisa e do trabalho, né? A se questionar, mas espera aí, esse universo tem a ver comigo, né? Então, eu também quero falar, também quero me posicionar. Né? Essa é uma das maiores dificuldades que vocês enfrentam, o apoio do poder público ou não? Quais são as maiores dificuldades para o trabalho de vocês? Hoje, a questão, acho que, de uma crise econômica, né, que abala todas as áreas, mas, em particular, acho no início da coisa, e daí aí falando da máquina pública, né, da coisa governamental, assim, né? Existe há muito tempo uma falta de investimento, de fomento da cena mesmo. Uma educação cultural também do povo, né? Porque o povo, ele, mesmo que é um pouco sacrificante investir na arte e tal, deveria sim investir na arte, sabe? Mas a gente sabe que, é uma família, por exemplo, vai assistir um espetáculo no teatro, bom... uma média de ingresso, então, de R$20 mais ou menos. Isso não é absurdo, é um valor desse tamanho, mas daí a família tem 4 pessoas, já são R$80 ou R$60, de repente tem a meia entrada, né? E o que representam esses R$60 no final do mês no orçamento da família? Deixa a cultura de lado. Né? É mais tranquilo tu ter acesso à televisão, né? Que é uma cultura inacreditável que a gente tem. Né? Então a gente fica um pouco se questionando, assim, né? Nesse cenário quanto E deixados de lado, talvez não intencionalmente, né? A gente sabe que as pessoas deixam de ir ao teatro, às vezes com um dó no coração, né? Tipo, puxa, mas não posso ir, não tenho como, né? É que entre várias opções, aquilo que tu não conhece ou aquilo que não faz muito parte das tuas, do teu dia a dia, acaba que fica em segundo plano, né? Isso acontece com várias outras coisas, não é só com a arte. Mas essa é a questão, né? A gente pode se questionar a respeito dentro das políticas de educação estadual, municipal ou federal, o quanto a arte, por exemplo, é fomentada com as crianças, né? Acho que ali é o momento gerador dos interesses futuros quando adulto, né? E a gente vê que, por exemplo, a lei que retorna, então, o teatro, a música e a dança para a escola, ela é extremamente quadrada, que não permite, por exemplo, artistas como eu e o Tomé, que somos de pesquisa de alto gerenciamento da sua formação, né? Exatamente. Somos autodidatas, mesmo com muitos anos ou com um trabalho reconhecido, a gente não pode entrar na escola para dar aula. Tem que ter uma formação, tem que ter uma formação formal, digamos assim. Tem que ser, nem acadêmico não pode, né? Tem que ser formado mesmo em alguma coisa que te permita ir lá trabalhar com a formação das crianças. Então, acho que tem muito a evoluir os fomentos na cultura e eu acho que o espaço de discussão ele ainda é muito fechado, né? A gente tem um caminho aqui em Novo Hamburgo que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? Que a gente participa enquanto representantes do circo na cidade, né? Mas ali é um espaço onde a opinião pública e o poder público se encontram para conversar sobre os caminhos da arte, né? Como é que vocês veem a cena cultural aqui da cidade? Nós estamos, apesar da crise e de outros problemas, num momento
bem rico, né? Com uma série de coletivos, de pessoas fomentando a cena cultural. Como é que vocês têm participado dessa cena? Eu acho que esse surgimento dos coletivos é muito bem visto, porque o nome já diz um coletivo, né? São pessoas que se reuniram, talvez preocupadamente com toda essa situação que a gente vem enxergando, né? E resolveram, então, fazer eventos ou chamar a galera da arte para contribuir numa noite, para fazer expressar, né? Os saraus. Hoje está em alta o sarau, né? O sarau é uma palavra que as pessoas agora estão aderindo bastante. E é muito bacana, porque lá tu envolve todo o coletivo realmente cultural dentro, né? Tu tem a literatura, o teatro, o circo, a dança, a música, enfim, outras, né? Vários tipos. E isso é legal, porque mostra uma união, né? Que tanto já não se via. Nós mesmos também participamos de uma associação, né? Associação Cultural Casa da Praça. Que nasceu de um coletivo. Assim, nasceu né? do coletivo cultural de Novo Hamburgo, né? Era o coletivo cultural, né? Que se chamava, Isso. né? Foi uma provocação muito gostosa e que veio a calhar muito bem na época pra gente também, né? Resolveu 2 problemas bem grandes, né? Um que era onde a gente não tinha muito onde ensaiar, assim, né? E outra que a gente também precisava de espaço dentro não só do mercado financeiro, mas também que o resto dos artistas nos conhecesse, né? O Casa da Praça, que organiza o piquenique cultural. O piquenique cultural, que agora deu uma amenizada por uma série de fatores que a gente especialmente até pode... pela correria do ano, né? A gente... acho que aí se convergem vários assuntos que a gente conversou, né? Sobre os espaços públicos, sobre a nossa experiência enquanto trabalho aqui na cidade. A gente conseguiu, a partir de um coletivo, discutir e ganhar força para ocupar uma casa que era da prefeitura, né? E que estava ociosa, né? Já há alguns anos. Ela não conseguia se gerir e criar coisas novas, né? Então a gente ocupou esse espaço, assim como outros coletivos colaboraram em outras questões, né? Que nem o coletivo Consciência Coletiva, que fez um debate sobre o patrimônio cultural da cidade, né? Eles estiveram aqui já conversando. Que legal. Então fizeram um movimento muito concreto, assim, né? Apesar de também por trás ser um movimento de diálogo, de criação de um pensamento sobre o que a cidade ainda reserva, né, de patrimônio. Tem o coletivo Manifesto Poesia, que faz os saraus lá no Cruzeirinho. No Cruzeiro, né? Que aí é um outro diálogo, né? Potencializa o pensamento sobre a leitura, a literatura, a poesia, né? Então, nossa... Mas todos são culturais. Todos têm como a sua característica encontrar em grupo e expelir arte, assim, né? Colocar potencializar essa relação das pessoas como um todo com um espaço artístico. E o que acontece? Acontece que as pessoas vão se agregando, né? E esses coletivos, eles vão se conhecendo, Eu acho que estamos num caminho bem bacana para Novo Hamburgo. Daqui 2, 3, 4, 5 anos, eu não sei quanto vai levar isso, mas acho que achamos talvez um caminho que o fortalecimento vai acontecer, né? Da arte em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo já foi um polo cultural, né? Principalmente do teatro, né? Sim. Década de 70, 80 foi? Eu não me lembro exatamente. 70, 80, foram os anos de ouro, assim, né? Anos de ouro do teatro. E aí isso simplesmente... né? Foi se perdendo. Os saraus e esses coletivos são uma amostra do que a gente poderia pensar de uma política civil, social para as artes, né? Eles estão formando público, estão provocando espaços que antes não eram naturalmente construídos para essas experiências e estão potencializando eles, né? A Casa da Praça, por exemplo, era a Casa dos Canarinhos. Os meninos então ele nasceu cantores, com né? Ele já nasceu com essa premissa, né, de ser um espaço artístico. E o bairro todo, por exemplo, é acostumado com aquelas manifestações culturais que já existiam então, lá, né? Ali a nossa entrada na casa já tinha uma cama pronta, assim, né?
e para trabalhar a arte com aquela comunidade, né? Então ali é uma experiência, todo o nosso trabalho desses 5 anos, 4 anos, né? 4 anos, é baseado no fato da gente ter um espaço para Exatamente. pensar, para Nos organizar. convergir ideias, né? Ah. Então a gente fica pensando o quanto esses outros espaços podem ser potencializadores, né? Para os grupos e para o fomento No de uma entorno, cena, né? né? Paulo, não sei se o Tomé também participa, mas tu tens uma série de projetos sociais, né? No Protejo e na Casa de Cultura e Cidadania. Como é que é esse teu trabalho social? Nesses 2 espaços eu pude trabalhar como arte educador, né? Até um termo já conhecido, assim, né? Mas em projetos sociais ele tem algumas peculiaridades que é diferente da escola, né? E nesses projetos eu pude trabalhar com públicos de adolescentes até crianças. E é um momento muito, muito peculiar, assim, para mim, enquanto artista, poder criar espaços de sensibilização para um público que vive uma situação de vida bem dura, assim, né? Diferente, muito diferente do que a gente imagina, né? Por Sim. conhecer a realidade de Canudos, por exemplo, onde era a Casa de Cultura. Eu passei lá 2 anos e meio, quase 3, né? Trabalhando com aquela comunidade e consegui, então, entrar na forma de viver, na cultura daquele lugar específico ali. É uma experiência muito louca pra gente que tem o canal aberto de sensibilidade, assim, né? E a mim, eu acredito que formou muito mais a mim do que eu pude formar aquelas crianças em arte, ou teatro, circo, né? Palhaço e tal. E até com o término da Casa de Cultura, no final do ano passado, eu me dei o direito de, então, passar um tempo sem trabalhar como arte educador, porque se abrem muitos canais mesmo, assim, né? Hoje eu continuo conversando com as crianças no Face, no WhatsApp, né? Que acabam sendo o nosso público também, né? Claro. A partir do momento que eles experimentaram a arte no seu fazer cotidiano, eles começam agora a olhar coisas diferentes no YouTube, começam a curtir coisas diferentes no Face, ver números, espetáculos, procurar artistas que jogam malabares no mesmo aparelho que eles para estudar, né? Isso é uma transformação de fomento, é mais uma forma de política pública, né? Sim, e que é bastante importante, né? Porque imagina, é muita informação que hoje tu tem aberta, né, dentro da internet, por exemplo, e daí é uma competição, na verdade, né? Fazer a criança se interessar em assistir alguma coisa referente à arte, ou ela vai lá ouvir um blogger, um blogueiro Sim. falar, ou, né, se espelhar nesse tipo de coisa que, na verdade, às vezes o conteúdo é pequeno, né? E não está formando nada, sabe? Foi muito legal esses 6 anos que a gente está trabalhando junto. Durante 5 anos, o Paulo foi arte educador, eu acho, né? 4 anos e meio, mais ou menos. Com os 2 projetos, né? Então, eu, bem próximo, sempre ouvi essas experiências, conheci, ainda não consegui ser um arte educador. Eu acho que para mim falta muito formação ainda, né? Mas acredito que esse é um caminho para a criançada, né? Quanto mais tempo tu tiver eles longe de qualquer coisa ruim que elas estão acostumadas a vivenciar, né, no seu bairro, quanto mais tempo tu tirar ela disso, talvez mais fácil é tu conseguir salvar o futuro de uma criança, né? E que é uma outra competição muito difícil, né? Hoje, até na semana que passou, vocês fizeram um comentário, me chamou muita atenção, que daí disseram, agora fechou a casa lá, né? Aí, a Casa de Cultura, né? Aí os meninos, alguns que participavam lá, já estão lá na frente, por exemplo. O processo já se reverteu de novo, né? A gurizada já está no meio da droga de novo, alguns, sabe? A gente passa lá pela frente da casa e encontra os meninos que eram nossos alunos
com o tempo ocioso na rua, né? No contraturno da escola. E alguns, claro, já ligados a um sistema que é muito forte local ali, né? Que é a frequência das drogas, né? As relações violentas e tal. Então, ali é um espaço de um olhar permanente do poder público que a gente não vê. Infelizmente, a gente não vê as escolas sendo potencializadas para ser um espaço de transformação, né? De permanente acolhimento dessas figuras, né? Às vezes a escola, na verdade, expulsa o menino que tem que é diferente, que precisa de maior atenção e cuidado, a escola tira do lar. Não todas, né? A gente tem outros exemplos de escolas que são acolhedoras, mas muitas nesses espaços assim são mais excludentes do que acolhedoras, né? E a arte faz um papel diferente, né? Ela acolhe e ajuda a acomodar esses sentimentos e tal. Por isso que a presença dessas linguagens dentro da escola causaria aí 5 anos, 10 anos, talvez uma transformação que a gente nem consiga quantificar agora, né? Nossa. Sim. A conversa foi indo, né, tomando legal, alguns rumos, mas acabei não perguntando para vocês como é que a arte circense entrou na vida de vocês, né? Como é que deu-se início ao palhaço da vida de vocês? E agora, cara? Bom, já antes, no início aí da conversa, mais ou menos o Paulo falou, né? O Paulo, ele morava no prédio que eu moro, né? Graças a Deus houve esse cruzamento. Aí, né, e eu sempre fui muito fã do Paulo, porque o Paulo, eu acho, é o melhor palhaço que eu conheço, né? Não, é verdade. O carisma que esse cidadão tem com as crianças é muito difícil encontrar, né? E isso sempre me chamou muita atenção, e eu sempre, então, fui muito... prestei muita atenção no trabalho dele, né? Olha que legal, eu era designer de calçados, né? E ele dizia, cara, tu tem um palhaço dentro de ti, tira ele pra fora aí, vamos trabalhar ele, né? Eu sempre fui bastante brincalhão, contar piada com os amigos e tal. Aí um dia, então, eu resolvi fazer essa experiência, vamos fazer, né? E é que nem cachaça, sabe? Não largou mais. Não larga essa parte. mais. Desculpa, criança, não bebe bota cachaça. Um pi! Mas não tem como, sabe, se afastar disso. É viciante, né? A arte, ela completa a gente de uma forma inexplicável. O financeiro, ele é preciso sim, né? Porque todo mundo precisa se manter, mas depois que tu adquire o amor e essa vontade toda, ela acaba se tornando uma consequência do teu trabalho, né? Do teu esforço. E o palhaço é uma constante construção, na verdade. Ele, todos os dias, ele é uma coisa que tu agrega no teu palhaço. Às vezes, uma coisinha que acontece no teu dia serve como uma experiência para tu colocar na cena, né? Ele amadurece com a gente, né? Ele amadurece com a gente. Sem querer, dentro desse trabalho pro festival, eu acabei, eu acho, encontrando uma linguagem bem bacana para trabalhar, por exemplo, assim, do palhaço. Então, são descobertas, né? E as descobertas, elas vêm depois de experimentações, né? E tem que experimentar, né? Senão tu nunca vai descobrir. E que legal quando a gente consegue se permitir a experimentar e a descobrir, né? Muito bacana. E aí, em dados momentos, essa experimentação nos provoca alguma coisa muito específica que germina uma cena, Exatamente. Um espetáculo, né? Então, o palhaço, ele é muito a experiência do momento, né? Do viver aquele momento. E tu, Paulo, começaste quando? Eu fazia teatro antes, comecei com teatro de rua, com teatro popular, assim, né? E aí a gente se baseava nos pensamentos de Stanislavski, de Augusto Boal, né? Que são figuras que pensam o ator como uma figura espelho de quem está vendo, né? Teatro do oprimido. Isso aí. Então a gente se colocava diante das comunidades para se apresentar e contava da própria história delas, né? Isso foi um teatro muito político, né? No início dos anos 90, ali, né? Na minha experiência. E justamente por essa relação com o público que o palhaço se tornou uma coisa meio natural a vir depois, né? Porque ele é o reflexo
da figura perdedora, né? Da figura que não consegue acertar, que repete os erros, que resolve um problema criando outro. E ele é, na verdade, o pária que redime os pecados, digamos assim, né? Que é por onde a gente acredita que as pessoas se conectam, né? Dele entrar sempre perdendo de 1-0, portanto ele está sempre devendo, né? Tudo que ele fizer, tudo que ele Tem colocar... que pelo menos empatar o jogo, né? E ele vai atrás e tenta, o que é uma outra reflexão que a gente faz também, que as pessoas se conectam, é o não desistir, né? O ser perseverante, lidar sempre com carinho, honestidade, amor, né? Com aquela situação que ele está vivendo. Aí que o palhaço virou um caminho de construção de vida, né? Isso foi 2005, eu conheci um outro colega de trabalho, que é o Eduardo Correia, e a gente montou o Circo Caixinha de Fósforo, que é onde a gente queria viver sobre o prisma do menos é mais, né? Construir um trabalho simples e honesto, que tivesse muito pouco de recurso, assim, né? E o Circo de Bolso acabou se tornando também com essa referência, né? Por isso a gente monta sempre trabalhos em cima de coisas da relação humana, simples, né? Que toque as pessoas, né? Desviei do assunto de novo, né? Até tá fugindo. Puxa o fio da pipa. Isso sempre vai. Gente, agora em maio vocês fizeram um show lindo, né? Ali no Teatro Pascoal Carlos Magno, que foi a gravação no DVD, né? Como é que foi esse momento para vocês? Chega a dar uns arrepios, né? Porque foi muito legal. Frio na barriga, quando um parênteses, né, do dia lá, nós estávamos no camarim já terminando a maquiagem e tal, quando entrou o fotógrafo, o Tice e o fotógrafo, me lembro o nome do... O fotógrafo Rodrigo Farias. Rodrigo Faria, que se voluntariou para ir lá, assim como outros colegas também se voluntariaram, depois a gente dá o serviço. Né? E o Tice, que é o Thiago, nosso iluminador, entraram no camarim com as suas máquinas, né? O Tice com o celular trazendo um vídeo de como estava a situação do lado de fora do teatro. Tirou o tapete da gente, né? Deu uma aflição até no momento de ver que estava uma fila enorme, nossos amigos receberam o convite muito bem, assim, né? Vieram até o teatro. O maior menor espetáculo desta face da Terra, ele tem a coluna vertebral desde quando nós começamos a ensaiar, então ele dentro do apartamento de amigos nossos, que um era teu irmão, né? Lá que começou dentro de um apartamento, uma sala vazia. E... Que a gente esvaziou, na verdade. Tirou o sofá, tirou a TV. Eu não precisava falar isso, tá? Muito bem. Tá, desculpa. Esqueci de convidar. E essa construção veio vindo, e o espetáculo, como ele está agora, a gente acredita que ele é assim, né? Não mexe mais, não acredita nisso? Talvez. Não sei, não vai que acontece enfim, a ideia para gravar era, na verdade, para a gente conseguir inscrever eles nos editais, né? Nos projetos, né? Festivais de circo, de teatro, né? Que pedem uma gravação boa na íntegra também, né? Porque eles querem assistir o material. Aqui no meio do caminho as pessoas foram falando, convidando outros amigos e acabou se tornando mais fácil dizer, foi bem telefone sem fio, assim. Foi bastante telefone sem fio. Aí virou o DVD do circo. E aí, exatamente, virou DVD. E as pessoas, né, se mobilizaram realmente. Nós temos amigos que já assistiram, acho que 10 vezes, 15 vezes. Essa parte não precisava falar. Coitados. Não, mas eles vêm assistir. A gente sabe que é pelo incentivo da amizade, mas a gente também sabe que eles gostam, eles se divertem, né? Sim. E acaba trazendo outros tantos amigos, né? Esses amigos nos apresentaram outros amigos, né? Isso. A gente tem hoje a possibilidade de dizer que os palhaços do Circo de Bolso são amigos de várias crianças na cidade aqui. E em outras também, né? Que vão assistir 1, 2 vezes, 3 vezes, aí a gente já se torna mesmo íntimo, conhecido, né? Então é muito bacana. Eu daqui de onde estou poderei ver o rostinho de cada um e de cada uma de todos vocês. E vocês, uau!
E vocês todos poderão ver o maior, menor espetáculo desta face da terra. E o espetáculo, naquela noite do dia 19, aquela mobilização de pessoas que vieram, a gente acredita que é pela competência do trabalho da gente, né? A gente brinca, mas o trabalho é sério, né? Porque nós temos um lema de não falar palavrão nenhum, em cena nenhuma. Acreditamos que existe maneiras de a gente fazer as pessoas rirem sem precisar falar um palavrão, né? E até isso dá acessibilidade para todas as crianças, né? Porque no momento que uma consegue deixar um pouco, deixar um pouco mais picante alguma coisa, então a criança já não tem a idade para assistir. A gente acho que tem limites, tem que respeitar as idades, né? O crescimento, né? A gente não precisa adiantar as coisas para uma criança. E à noite resolvemos fazer uma bilheteria aberta, porque com o público, né, uma apresentação é muito melhor do que sem muito público. Mais caloroso. E pelo fato de a gente já ter apresentado algumas vezes esse espetáculo em Novo Hamburgo, a gente pensou, não vão comprar ingresso de novo, né? E não era para ganhar dinheiro mesmo, era pra gente gravar, né? Era para trocar com o público um momento bacana, assim, da E nossa veio história, todo mundo. Né? E veio todo mundo, meu Deus. Foi uma surpresa estar em cena, né? E a luz da plateia ser ligada e a casa tá cheia. Gente, assim, isso né? é sensacional. Muito bacana. E isso é algo que no enredo desse ano não se deu muitas vezes, né? A gente participou do festival de esquetes, que poderia ter mais público. A gente participou de apresentações que o Sesc trouxe, né, no palco giratório, no Criança Mil, e também podia ter mais público, né? É verdade. A gente sente que realmente a gente tem conseguido levar pessoas ao assistir a nossos trabalhos, porque isso é uma formação de 6 anos de contatos, de mídias, problematizando com as pessoas que o circo tem coisas para mostrar, né? Sim. Então foi se formando um público bacana, né? E o DVD acaba que se tornou mais uma ferramenta para a gente poder... E uma concretização de um trabalho que a gente acreditou desde o início, né, Paulo? Muito legal. Vocês trouxeram aqui algumas coisas do cenário de vocês. Eu pedi para mostrar um pouquinho, alguns cartazes de trabalho. Exato, então. Tá aí todo o elenco do circo, né? Todo o elenco, exatamente, né? Que são os nossos circos. Tá faltando o dono da cauda aqui. O leão. Ele tá escondido logo abaixo do cenário ali. É que o leão a gente até hoje não conseguiu ainda capturá-lo, mas começa mais ou menos assim, aqui do meu lado, tem esse cartaz. Pode mostrar. Esse cartaz aqui foi o dia, nós participamos do Cultura no Campus Infantil, né, na Fevale. Foi o dia do lançamento oficial, da estreia oficial do nosso espetáculo, né, Paulo? Isso aí. 21 de agosto de 2013, eu acho que foi, né? Aí que deu início, então, ao maior menor espetáculo. Tá aí, né? Aproveitar para falar da amiga Silvana Santos, que é a ilustradora, né, que fez essa arte pra gente e que cedeu ela para nós, para que a gente possa trabalhar com ela, que é mais uma parceria, né? Só fazendo um parênteses, o circo construiu essa história sempre baseado em parcerias, né? Na troca de trabalhos e tal. Exatamente. E aí, então, nós viemos trabalhando com algumas contratações, né? Nunca foram, assim, muitas contratações, né? No ano passado, resolvemos fazer uma temporada independente, né? Daí, foi uma aventura. Foi uma aventura. Nós tínhamos pessoas empresa que fazíamos parte do seu leque de artistas, né? Mas acabamos ficando sem produção, sem nada. Então, o que vamos fazer, né? A gente vive só disso. Resolvemos fazer a nossa temporada independente. Se alguém viu esse cartaz por aí, éramos nós mesmos. Gente do céu, foi quase uma tragédia. Sim, foi 2 irmãos, Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo,
Quem mais? Isso. Isso, né? Ivoti. Canela. Daí já, daí Não, isso já Canela foi não. a temporada nas escolas, né? Fomos fazer bilheterias, alugamos os teatros e vamos lá, né? A nossa divulgação, por não ter recurso nenhum, foi os palhaços nas ruas da cidade, né, que nós apresentaríamos. Durante a semana inteira a gente proporcionou, bem dizer, teatro de graça para toda a população que nos viu, né? Porque a gente divulgava com o megafone, vai ter Com teatro a tal Kombi dia. passando, chegando nas escolas, né? Foi Foi uma experiência muito bacana, assim. construtiva, foi... Não subsidiou o circo na questão Não. econômica, no final das contas, mas abriu um leque muito grande de pessoas que acabaram conhecendo o trabalho. E que nos trouxeram oportunidades de trabalho para o final do ano muito bacana, que inclusive a gente fez a abertura do Natal da integração de Campo Bom, né? Gente, tinha 15 mil pessoas assistindo a gente na praça. Muito lindo aquilo. Uau, sabe? Aí isso para nós foi o nosso ápice, assim, né? Nós adaptamos o maior menor espetáculo, fizemos ela uma história de Natal, contratamos mais 3 artistas e aí foi inacreditável, aquela praça estava lotada e vieram assistir o circo. Nossa, né? Que legal. Ali também foi um potencializador assim do trabalho, né? E a gente sempre procura fazer quando existe a possibilidade de contratar o cenógrafo, iluminador, sonoplasta, outros artistas, técnicos de montagem, a gente sempre procura abrir esse horizonte. Com certeza, porque pra todos fazem potencializar o parte cenário. também, né, do nosso crescimento. Nessa apresentação a gente teve 3 adolescentes da Casa de Cultura. Eram 2 ex-alunos, uma tua sobrinha, Isto. que é bailarina, né, a Sara Rodrigues, e a outra foi a Cintiara Ribeiro. E o Eduardo... Onde está? Não me lembro. Desculpa, O Eduardo. Dudu, né? Dudu, né, que era educador lá na casa. Então, a gente também consegue, à medida que vai construindo o cenário, potencializar que outros artistas acompanhem essa cena, né? E a gente participar da cena do município como um todo é muito legal. E só um pouquinho, e antes disso, em novembro, o nosso grande artista de Novo Hamburgo aqui, o Cris Pereira, né? Ele nos fez um convite muito bacana de fazer a abertura da temporada dele no Teatro Dan Higgs, né? Então foram 12 noites muito especiais pra gente. Casa cheia. De casa legal. cheia, né? E apresentamos a nossa esquete vencedora do festival ano passado, o Pá, né? Então nós apresentávamos e depois ele fazia o espetáculo. Poxa, né? O público então ia assistir o Cris Pereira, mas também acabou assistindo a gente. E dali, claro, também se propagou um pouco mais o nome do circo, né? É um trabalho de formiguinha. Sim. É bacana também ter o apoio de outros artistas que já têm maior visibilidade. Exatamente, porque é aquele trabalho... Ele também, eu não sei, mas eu acho que ele também um dia ele recebeu um puxão, sabe? Um apoio, né? Um apoio, e é assim que funciona. Hoje a gente vem se apoiando em parceiros que também ajudam a pensar a cena da cidade de uma forma diferente, né? Seguindo a ordem das coisas, hoje a gente tem como parceiro uma casa aqui na cidade, que é o Olé Armazém Mexicano. O Olé nos ajuda. Que é um espaço onde a gente está levando a noite do circo para lá, né? Quais as próximas ações, né, da Companhia Circo de Bolso? O que vocês esperam para o futuro do espetáculo de vocês, do trabalho de vocês? Uau! Por exemplo, a gente trabalha sério, somos palhaços, mas trabalhamos sério, não é mesmo? E a nossa recompensa vem através de... aqui, por exemplo, nós temos alguns troféus no chão que nos dizem que a gente está indo num caminho bacana, não é, Paulo? A gente tem esse é um carinho muito grande que a gente recebe, né? De as pessoas dizerem, olha, o trabalho de vocês é bacana, né? Está credenciado. Tiveram reconhecimento, para lembrar, eles no ano passado foram homenageados aqui na casa pelos 5 anos do Circo de Bolso. Isso.
Nós queremos agradecer muito este momento aqui, porque para nós isso é muito legal, né? Paulo, quando é que tu pensou que tu ia estar na frente da câmera? Todo com microfone e bonitinho tal. e tal. Eu aparei bigode. Eu também, hoje meio-dia eu me corri preparei rapidinho hoje pra pra casa. E ficamos bonitos. Muito obrigado. Então tá, pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Esses foram o Paulo Stirmer e o Tomé Rodrigues, falando um pouco sobre o trabalho deles no Circo de Bolso, também sobre a cena cultural aqui do município. No próximo programa nós estaremos de volta com mais agitadores culturais aqui de Novo Hamburgo. Até mais!